Fala, meu amigo, tudo bem? Vamos falar hoje aqui sobre as questões da prova do BNDES do final de 2024. Foram só duas questões de econometria, um pouco densas, mas a gente vai falar aqui um pouquinho delas, vai ficar claro para vocês. Então, vamos lá que vamos direto ao ponto. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruno Buscarioli, eu sou professor de econometria, sou servidor público federal, sou autor de livros de econometria, fiz mestrado e doutorado em métodos quantitativos e resolvi montar esse curso para ajudar os futuros colegas a entrarem no serviço público nas carreiras que eles querem, né? Então, vamos lá. Se você quiser saber mais informações, tem o nosso site que está na descrição do vídeo, que a gente tem um curso extensivo para introdutório e avançado para quem quer aprender econometria específico para concursos públicos, né? Então a gente faz sem enrolação, vai direto aos pontos com questões alternativas. Então vamos lá. Então, questão 2024, BNDES, SES Gran Rio, para a carreira de economia. Ele faz um enunciado assim, né? A necessidade de teoria econômica para definir as variáveis explicada e explicativa de um modelo torna-se muito importante na aprendizagem da raiz unitária. Isso porque é possível encontrar relações econométricas entre duas ou mais variáveis econômicas sem qualquer relação de causalidade entre uma e outra. Qual que é aquela relação entre uma falsa relação entre duas variáveis? É a relação espúria. E aí ele vai colocar 5 alternativas aqui, que todas elas falam ou de estacionariedade, ou de integração, e regressão espúria, né? Basicamente são esses temas que ele vai perguntar aqui, né? Integradas de mesma ordem, integradas de ordem diferente. E aí, para responder essa questão, a gente tem que saber o que é estacionariedade, o que é integração, primeira, segunda ordem, e o que é regressão espúria, né? Bom, a gente já falou que regressão espúria é quando eu tenho duas variáveis que eu construo a correlação entre elas e aparece que a regressão existe, aparece um valor que até faça sentido, só que essa regressão ela é falsa, ela é espúria, né? É uma palavra que significa escondida, obscura, alguma coisa assim. Então a ideia é que eu faço uma correlação entre duas variáveis, dá uma relação lá, mas na prática aquilo não faz sentido nenhum, é mentirosa essa relação, é relação espúria. E isso acontece quando a gente faz regressão de duas séries que não são estacionárias. E aí vamos falar um pouquinho, aliás, só para você pegar aqui, vou tirar minha webcam para você ler o enunciado, se você quiser ler o enunciado completo. Pode pausar o vídeo aí se quiser. Beleza. Então vamos lá. O que é uma série estacionária, o que é uma série não estacionária? Aqui tenho duas séries, né? Botei como exemplo. Uma delas, essa aqui de cima, azulzinha, se você olhar, ela está oscilando mais ou menos em torno de um valor central. E ela tem aqui mais ou menos um teto e um piso. Quando a gente tem uma série que oscila dentro de uma média esperada, e dentro dessa distância aqui, a gente mede essa distância aqui pela variância, né? Então, se é uma série que ela tem a variância constante, é uma constante. E ela tem um valor esperado, né? A média dela é um valor esperado, que aqui no caso é zero, né? Também constante. A gente diz que ela é uma série estacionária. Estacionária porque ela fica aqui no meio, né? Ela não anda muito. Ela existe em contraste com a série não estacionária, que é essa aqui. Essa aqui, se você olhar, ela tem uma tendência de aumento, né? E o que acontece se eu pegar essa série e regredir com essa? Muito provavelmente não vai dar nada, vai dar uns coeficientes estranhos, uns valores estranhos. Mas se der alguma coisa estatisticamente significante, vai ser uma relação falsa, porque essa aqui é estacionária e essa aqui é não estacionária. Eu vou mostrar aqui uma série da vida real, isso aqui é o dólar, né? A cotação do dólar ao longo de 2024. Então aqui é o valor nominal do dólar, né? Quanto que o dólar está. Então eu estava aqui, sei lá, R$ 5, foi para 5,22, sei lá, 5,30, foi subindo, baixando e tal. Se você olhar essa série, você vê que ela não está oscilando em torno de uma média. Ela tem uma tendência de alta. E como é que eu faço para transformar uma série dessa? Não, eu já sei que eu não posso regredir, usar essa série numa regressão, porque ela não é estacionária. Como que eu faço para transformar essa série numa série estacionária? Aí a gente faz o que a gente chama de diferenciação, que é, em vez de eu pegar o valor absoluto da série, eu vou pegando as diferenças. Deixa eu tirar aqui de novo, fica mais fácil de ver. Eu vou pegando as diferenças. Então, quanto que o dólar oscilou desse dia para esse, daqui para cá? Aqui ele oscilou, sei lá, 0,5%. Daqui para cá, 0,5%. Daqui para cá, ele subiu 0,4%. Assim por diante. Eu vou somando a variação do valor do dólar de um dia para o outro.
E aí se eu fizer uma série só com as variações percentuais, eu chego nisso. Essa série aqui vocês vão ver, ó, ela está girando em torno de uma média, que no caso é zero. Ela tem mais ou menos um pico de variação e para cima e para baixo. Então ela tem, né, ela gira em torno de uma média fixa, tem uma variância ao que tudo indica constante. Isso é uma série com cara de estacionária que a gente pode usar. Existe um teste lá chamado teste ADF ou KPSS, que são os testes que servem para definir se uma série é estacionária ou não. Mas isso raramente é perguntado. Teve uma questão até hoje que perguntou sobre isso. Se você quiser procurar, é o teste ADF de Keith Fuller e o KPSS, que são as siglas dos nomes dos caras que inventaram o teste. E aí, usando essa série, essa do jeito que ela está aqui, essa série eu consigo usar nos modelos. E aí, com isso, a gente volta para o nosso enunciado, né? Vamos lá. Se as duas séries YT e XT são ambas estacionárias, a regressão convencional não se aplica. Não, a regressão convencional aplica. O problema é se elas fossem não estacionárias. Se as duas séries YT e XT são integradas de diferentes ordens... só faltou falar isso. Aqui, né, se eu pegar o dólar e pegar a primeira, essa diferença aqui, eu vou ter aqui uma ordem, uma integração de primeira diferença. Porque o que eu fiz? Eu peguei o valor de um dia e fiz menos o valor do outro e fiz só a variação percentual. Se eu tivesse uma variável que fosse assim, logarítmica, quando eu aplico a primeira diferença não é suficiente. Eu vou precisar fazer duas diferenças para que uma variável que tem comportamento exponencial, logarítmico, fique estacionária. Então, por uma série dessas, supondo que o dólar fosse assim, né? E tem séries assim de inflação, coisas assim que são desse jeito. Para que ela se torne estacionária, eu posso usá-la no modelo, eu preciso transformar ela em estacionária, eu preciso, às vezes, fazer duas integrações. E aí, se eu fizer duas vezes, né, se eu fizer a primeira diferença e a segunda diferença, ela passa a ser integrada de ordem 2. Dificilmente passa de ordem 2. Né? Na vida real, acho que nunca vi integrada de ordem 3, que já começa a ficar meio bagunçado. Mas, voltando aqui, então, se duas séries são integradas de ordens diferentes, vamos supor que uma seja integrada de ordem 1 e a outra seja integrada de ordem 2, eu posso regredir uma contra a outra sem correr no problema da regressão espúria. Não pode. Não pode. Provavelmente vai dar regressão espúria. Regressão espúria é aquilo, né? Quando a regressão entre duas variáveis parece que é verdadeira, mas na verdade ela é falsa. Se duas séries YT e XT são integradas da mesma ordem e o resíduo ainda é integrado, não há o problema de regressão espúria. Pode haver. Mesmo que elas sejam integradas, duas séries sejam integradas de ordem 1, vamos supor. Só que o resíduo dessa regressão, ele é integrado, pode haver regressão espúria. Pode haver regressão espúria. Não dá para eliminar a alternativa. Se duas séries YT e XT são integradas de mesma ordem e os resíduos são estacionários, não há cointegração. Não. Se os resíduos são estacionários, a gente pode dizer que elas são cointegradas. Cointegrado é um outro conceito, que é um teste também estatístico, econométrico, para saber se as duas séries estão correlacionadas, se a relação entre elas não é espúria. Foi um econometrista lá que desenvolveu esse teste para ver se a relação entre duas séries não era espúria. Então, se os resíduos são estacionários, né, os resíduos têm aquele comportamento que a gente falou lá, provavelmente há cointegração. Então, por exclusão, a gente chega na E. Se duas séries YT e XT são independentes, são integradas de ordens diferentes, pode-se incorrer em relações puras. Sim. Você vê, ele perguntou coisas difíceis e no final a resposta era uma coisa relativamente simples para quem conhece o conceito. Né? Duas séries cointegradas de ordens diferentes, né? Se uma é cointegrada de ordem 1, a outra é cointegrada de ordem 2, muito provavelmente você vai incorrer numa regressão espúria. Era isso que ele queria saber. Questão um pouco avançada, não é tão fácil. Para quem não estudou econometria é difícil responder uma questão dessa, mas vamos em frente, que tem mais uma que teve aí no dia de hoje. Aqui, se vocês quiserem olhar, eu coloquei uma explicação escrita para quem quiser dar uma estudadinha. Caso eu tenha falado muito rápido, se você quiser anotar, tá aí o porquê delas estarem incorretas. E aí, beleza, vamos para a outra questão que teve nessa prova. Modelos de regressão em dados em painel se baseiam em dados que são observações sobre as mesmas unidades em corte transversal ou individuais ao longo de vários períodos.
Os dois métodos mais utilizados no contexto de dados em painéis estáticos são o modelo de efeitos fixos e o modelo de efeitos aleatórios, existindo algumas orientações gerais para decidir qual dos dois modelos podem ser adequados em aplicações práticas, que são, daí ele coloca lá as alternativas. Antes da gente passar por todas as alternativas, eu vou falar um pouquinho da diferença de modelos fixos e aleatórios. Essa questão caiu uma muito parecida na prova do Bacen, que foi um pouco antes dessa, só que foi de outra banca. Mas as duas perguntaram a mesma coisa. Isso mostra que as bancas gostam desse tema quando falam de econometria, né? Modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios. Isso se insere dentro do tema de dados em painel, em econometria. E aí, qual que é a diferença entre efeitos fixos e efeitos aleatórios? Eu botei um texto aqui explicando, né, a definição, mas em grandes linhas, a diferença entre o modelo de efeitos fixos e o modelo de efeitos aleatórios é que na equação, quando você faz, tem um valorzinho a mais. Tem esse coeficiente aqui a mais. Eu vou falar aqui rapidamente. No modelo de efeitos fixos, a gente assume... Deixa eu voltar aqui. No modelo de efeitos fixos, a gente assume que os elementos não necessariamente são iguais, mas que a diferença entre esses elementos já vai ser captada nas variáveis e os coeficientes que a gente colocou no modelo, né? Se a gente tem um modelo típico desse aqui, né? Que eu tenho um coeficiente para uma variável. Aqui é a minha variável dependente, aqui é minhas variáveis independentes. Aí tem um outro coeficiente para uma outra variável, assim por diante. No modelo de efeitos fixos, eu assumo que esses coeficientes aqui eles já captam as diferenças entre os elementos. Então, eu não preciso controlar a diferença entre eles. No efeitos aleatórios, né, o random effects, eu reconheço que existe uma diferença entre eles. Essa diferença pode ser significativa e, para isso, eu coloco um elemento a mais na equação. Isso aqui é a equação do modelo de efeitos fixos, né? Então, eu tenho aqui a variável dependente, o intercepto, os coeficientes com as variáveis explicativas e o erro aleatório. E no modelo de efeitos aleatórios, random effects, eu tenho essa variável aqui a mais. A única diferença de uma para outra é esse elemento aqui. Esse elemento ele é usado para capturar diferenças entre as unidades. Unidades, né, numa série de dados em painel, vamos supor que eu esteja olhando aqui, sei lá, dados de país. Então eu posso estar aqui Brasil, eu posso estar aqui Brasil 2020, Brasil 2021, Brasil 2022, que eu estou olhando, por exemplo, aqui inflação, estou olhando, sei lá, desemprego, estou olhando taxa de câmbio, taxa de juro, alguma coisa assim. E aí aqui eu tenho valor, aqui eu tenho valor, aqui eu tenho valor, aqui eu tenho valor. Tá? E aí aqui eu vou colocar, sei lá, Argentina, os mesmos períodos. Coloco, sei lá, Colômbia, os mesmos períodos. Isso aqui é um painel, né? Que é o tipo que a gente usa na vida real. Em econometria e análise de dados é esse tipo de painel que a gente usa. Então, quando eu falo de unidade, nesse caso estou falando de países. Mas poderia ser empresas, poderia ser indivíduos, poderia ser qualquer unidade que tenha os valores que eu estou usando aqui. E aí, essa é a diferença. Né? Nos efeitos fixos, eu não controlo a diferença entre eles, porque eu assumo que a diferença entre eles já vai estar sendo captada pela equação do jeito que ela está aqui. Nos efeitos aleatórios, existe esse índice aqui, né, esse elemento colocado aqui dentro da equação que controla as diferenças entre eles, assumindo que a diferença entre eles é aleatória. Existe um teste para saber qual dos dois modelos que a gente vai usar, que é o teste de Hausmann, mas eu acho muito improvável que se pergunte aprofundadamente sobre esse teste. Matematicamente ele é bastante complexo, mas as perguntas dessa questão passavam por isso. Então ele coloca lá o caso, né, voltando ao que é enunciado, as explicações de diferenças entre efeitos fixos e efeitos aleatórios, os dois modelos podem ser adequados em aplicações práticas que sejam. Caso o número de unidades deixa eu sair aqui da frente, que estou tapando aqui as alternativas. Eu coloquei aqui no final os mesmos valores, os mesmos enunciados, né, das alternativas para a gente ver eles todos juntos. Então, item A diz, caso o número de unidades de corte seja grande e o número de observações temporais seja pequeno, e caso as premissas que fundamentem o modelo de efeitos aleatórios se sustentem, os estimadores de efeitos aleatórios serão mais eficientes que os de efeitos fixos. Então, aqui é uma questão, ele entra
num campo bastante técnico, mas significa assim, se eu tenho muitas unidades, né? Lembra que eu mostrei aquela tabela, essa aqui? Se eu tenho muitas unidades, imagina que eu tenho, sei lá, 20 países aqui, só que eu só tenho 2 anos entre eles, ou 3 anos entre eles. Isso é ruim. O painel presume que a gente pode ter muitas unidades, mas tem que ter muitos períodos também. Quando a gente bota poucos períodos, ele não funciona muito bem. Então, caso o número de unidades de corte seja grande, né, ou seja, várias unidades, se fosse ali naquela minha listinha, se fossem vários países, e o número de observações temporais fosse pequeno, então se tivesse, sei lá, 2 anos ou 3 anos, e as premissas que fundamentam o modelo de efeitos aleatórios se sustentam, os estimadores seriam mais eficientes. Isso aqui é um pouco controverso, mas em geral quando você tem painéis curtos, o modelo de efeitos aleatórios você não consegue estimar se as premissas que fundamentam o modelo de efeitos aleatórios se sustentam. Existe lá o teste de Hausmann. Se eu tenho poucos períodos, poucos anos, né, a parte temporal do meu painel é curto, eu não consigo estabelecer se esses fundamentos, essas premissas se sustentam. Então, provavelmente foi isso que a banca considerou como errado. B. Caso o número de observações temporais seja grande e o número de unidades de corte transversal seja pequeno, os valores dos parâmetros estimados, efeitos fixos e pelos efeitos aleatórios diferirão consideravelmente. Não. Se a gente tem observações temporais muito longas e um corte transversal pequeno, os parâmetros estimados provavelmente vão ficar próximos. Então isso aqui está errado. Caso o painel seja curto, ou seja, muitas unidades de corte transversal e poucas observações temporais, as estimativas obtidas com os 2 modelos diferirão consideravelmente. Essa aqui é a alternativa correta. O que ele está falando é exatamente isso, né? Se o painel for curto, eu tenho muitas unidades e poucas observações, as estimativas obtidas entre os 2 modelos vão diferir consideravelmente. Se eu tenho um painel longo, aí elas tendem a convergir um pouco mais. D. Caso o teste de Hausmann rejeite a hipótese nula, isso sugere que o modelo de efeitos aleatórios é preferível. O teste de Hausmann é aquele que a gente faz para saber se a gente usa o modelo de efeitos aleatórios ou efeitos fixos, né? E ao contrário. Na verdade, a hipótese nula é o contrário disso aqui que ele está falando. Eu vou explicar melhor ali no final. E caso o modelo de efeitos aleatórios, caso seja, né, escolhido o modelo de efeitos aleatórios, pode-se estimar coeficientes de variáveis invariantes no tempo, como sexo ou raça. Isso aqui também está errado. Vamos explicar por quê, né? Então, está incorreta porque se um painel com muitas unidades e poucos períodos não forem satisfeitas, a gente tem dificuldade em averiguar se as premissas são satisfeitas para poder usar esse modelo. Então, painéis curtos sempre são um problema, assim como séries curtas, né? Nas séries temporais, quando a gente usa séries temporais curtas, os modelos não funcionam muito bem, precisa de séries, as séries têm que ser mais longas. B. Por que ela está incorreta? Quando o número de observações temporais é grande e o número de unidades de corte é pequeno, a diferença entre os parâmetros estimados pelos 2 modelos tende a ser pequena. E as estimativas podem ser semelhantes. No D, né, que eu falei do teste de Hausmann. Se o teste de Hausmann rejeitar a hipótese nula, isso sugere que o modelo de efeitos fixos é preferível, e não o modelo de efeitos aleatórios, ou seja, ao contrário. E por último, se o modelo de efeitos aleatórios for escolhido, não é possível estimar coeficientes de variáveis invariantes no tempo, como sexo ou raça, porque essas coisas não mudam, né, são coisas fixas, pois as variáveis invariantes ao longo do tempo são absorvidas pelo efeito aleatório. Lembra que eu comentei que no modelo de efeitos aleatórios tinha um elemento extra ali na equação? Aquele elemento extra é o que torna essa questão aqui, essa alternativa errada. Deixa eu voltar meu rosto aqui. Questões difíceis, não são questões tão fáceis. Entender essa diferença entre efeitos fixos e efeitos aleatórios não é tão simples. Eu tenho outro vídeo que você pode procurar aqui, deve estar onde você estiver vendo, no YouTube, onde quer que você esteja vendo esse vídeo, que eu falo da questão do Banco Central, que fala da mesma coisa. Lá eu falo também, dou uma explicação grande sobre a diferença de efeitos fixos e efeitos aleatórios. Se você quiser dar uma olhadinha, eu acho que pode ser complementar para essa questão aqui. E aí, o que você achou? Difícil, questão de econometria? Como você vê, econometria nos concursos de alto nível não exige cálculo, né? Na vida real, claro que econometria é cálculo, é grandes números, são métodos matemáticos envolvendo softwares pesados e tal. Mas nas provas é quase tudo texto,
porque como a matemática por trás é muito, muito pesada, não tem como você fazer uma questão cobrando para o cara calcular alguns desses índices todos que a gente está falando, porque é tudo feito de forma computacional, muito pesado. Então eles perguntam conceitos, perguntam premissas, o que valida o modelo ou não. E esse é o caso dessas questões aí do BNDES, que eu acho que podem se repetir facilmente se a Banca Access Gran Rio apresentar ou for escolhida para outros concursos da mesma área. Então, espero que você tenha gostado. Se quiser, siga o nosso canal, né, nas redes sociais, que eu fico colocando questões lá e discutindo alternativas de questões de econometria que podem ser úteis para quem está estudando para esses concursos. Então, obrigado, abraço, valeu para todo mundo e até o próximo vídeo.